Estamos recebendo nesta manhã a visita do vereador tapense Ricardo Cidade, do PDT, para falar sobre um projeto que, ao meu ver, é muito importante, que foi aprovado nesta semana na Câmara. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Acústica. É um privilégio estar aqui nesse espaço do Primeira Hora para tratar deste projeto que nós apresentamos lá na Câmara de Vereadores de Tapes e tivemos aí a honra de ter sido aprovado com unanimidade lá pelos colegas vereadores de Tapes. Bom, nós vivemos em um país extremamente preconceituoso, das mais diversas formas, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente mudar essa situação, mudar essa realidade, é admitindo isso, né? E a partir daí tomarmos medidas, porque quando a gente fala sobre preconceitos no nosso país, a gente acaba vendo as pessoas ligando isso muito com a impunidade. Ou seja, você comete atos de racismo no nosso país e parece que nada acontece. Daqui a pouco paga a cesta básica, né, uma pena muito comum, e depois segue levando a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto aquela pessoa ofendida acaba sofrendo muitas vezes pelo resto da vida os danos psicológicos desse tipo de preconceito. E nesta semana, na Câmara dos Deputados, nós tivemos a aprovação da proibição da nomeação em concurso público de condenados por racismo ou violência doméstica. Por que eu estou citando a Câmara dos Deputados? Porque o teu projeto que você apresentou na Câmara de Vereadores de Tapes, ele tem mais ou menos o mesmo objetivo, ou seja, para que não fique por isso mesmo e que pelo menos nós não tenhamos pessoas que cometeram esse tipo de ato assumindo cargos comissionados. Exatamente, Gil. A primeira premissa desse projeto é de que o poder público ele deve ser exemplo. Então, as pessoas que estão em cargos de chefia, de direção e de assessoramento, que são os cargos comissionados, elas devem ser pessoas que exemplo Isso. para a sociedade e também para aqueles para aquelas situações aos seus comandados, por assim dizer. Então nós apresentamos, esse projeto nasceu de números, dos casos cada vez mais corriqueiros de racismo dentro da administração pública, de casos de violência doméstica que estão ultrapassando todos os números do passado. Então nós chegamos à conclusão de que era necessário, nós como legisladores do município de Tapes, apresentar um projeto que mostrasse que nós, do poder público, nós legisladores, e que o poder público em geral não compactua e não admitirá situações como essa, e não admitirá dentro de cargos que gerem pessoas que tenham condenação por este tipo de crime. E é interessante dizer que esta lei que nós aprovamos lá na cidade de Tapes, ela foi uma atualização de legislação. Por que uma atualização de legislação? Lá no ano de 2012, o ex-prefeito de Tapes, Silvio Tejada Xavier, sancionou uma lei que era conhecida como a Lei da Ficha Limpa Municipal. Então, lá existiam várias vedações de nomeação para cargos comissionados. Só que a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela é uma lei de 2006. Então, quando essa lei foi sancionada pelo prefeito Tejada, ela tinha 6 anos. E de 2012 para cá, essa legislação que veda a nomeação em cargos comissionados, em os cargos de confiança no Poder Executivo e no Poder Legislativo, não havia sido atualizada. Então nós propusemos na Câmara de Vereadores esta atualização legal, pelo mesmo com uma proibição de que pessoas que sejam condenadas com trânsito em julgado, após o devido processo legal, condenadas por crimes de racismo e por crimes que envolvam violência doméstica e familiar, sejam proibidos de exercer essas funções comissionadas no Poder Executivo e no Poder Legislativo pelo prazo da Lei da Ficha Limpa, que é o prazo de 8 anos, ou o prazo da condenação, se a condenação for maior. E além destas vedações, Gil, também existem outras duas nessa lei que nós apresentamos, que são pessoas que sejam condenadas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que é uma lei de 2021, e também para aquelas pessoas que estejam inscritas no cadastro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça,
de condenações cíveis por atos de improbidade administrativa. Então nós apresentamos esta atualização da legislação para mostrar que o poder público está fazendo a sua parte nos limites do poder que tem o vereador de legislar no ambiente municipal. Claro. Quando a gente fala sobre racismo, a gente acaba lembrando aqueles episódios que envolvem as grandes personalidades mundo afora, os jogadores de futebol, os atletas, né? Mas a gente acaba esquecendo que esses atos de racismo acontecem ao nosso lado. Muitas vezes embaixo do nosso nariz a gente acaba até presenciando situações como essa. Esse ano de 2025, nós tivemos alguns casos aqui na nossa região que acabaram repercutindo negativamente, principalmente no que diz respeito a professores. Uma professora na cidade de Camaquã, nós tivemos um episódio de uma professora que dava aulas em TAPS e também em Sentinela do Sul, ou seja, cada vez mais próximo da gente, a gente está vendo pessoas que deveriam estar dando exemplo e que não estão fazendo isso. Então, eu acho que isso serve como um embasamento, inclusive, para o seu projeto, para que pessoas que devem dar o exemplo realmente façam isso, né? Um exemplo positivo para toda a nossa sociedade. Com certeza. Eu acompanhei pela mídia um caso recente aqui na cidade de Camaquã, e se nós voltarmos 2 anos, teve uma situação no ambiente da Câmara de Vereadores de TAPS. Também. Envolvendo um assessor, né? Onde hoje, na Justiça, existem um assessor que é vítima e um ex-assessor que é vítima e um ex-assessor que é réu por crime envolvendo questões raciais. Então, está muito próximo da gente. Nós, mais uma vez eu digo, temos que ser exemplo. Quem está dentro da administração pública, as pessoas que são, de certa forma, que exercem funções de chefia, de direção, de assessoramento, elas devem ser exemplo não só para os seus comandados, mas também para a sociedade como um todo. Então, esse projeto nasce exatamente deste ponto, e nós o apresentamos num mês muito emblemático, por assim dizer, que foi o mês de agosto, que é um mês internacional de combate à violência contra a mulher. Que foi quando nós apresentamos ele na Câmara de Vereadores e fizemos a exposição pública deste projeto numa sessão especial que tratava do tema da violência doméstica e familiar contra a mulher, que também é um tema extremamente espinhoso na nossa sociedade, assim como os casos, a situação que envolvem questões raciais. Bom, com relação à violência contra a mulher, né, você mesmo disse no início da nossa conversa hoje sobre os índices alarmantes no estado do Rio Grande do Sul, o que inclusive motivou a criação de uma secretaria estadual sobre a mulher, justamente para buscar alternativas para a gente diminuir esse índice horroroso que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Embora tenhamos uma diminuição dos índices de criminalidade em diversos crimes aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um aumento significativo de casos de violência contra a mulher que acabam levando muitas vezes ao feminicídio. Como é que está essa situação lá no município de TAPS? Tenho certeza que até para você conseguir embasar o seu projeto, você deve ter procurado as autoridades policiais do município. Como é que está esse índice de violência contra a mulher especificamente no município de TAPS? Gil, além de ser vereador, eu sou advogado. E advogado criminalista. Então eu atuo... Acaba convivendo com esse tipo de coisa. Acabo convivendo diariamente em várias criminais, na vara da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então nós temos contato quase que diário com autoridades que tratam a respeito deste tema. É interessante que nessa sessão solene, aliás, nessa sessão especial que ocorreu em agosto na Câmara de Vereadores, estiveram presentes promotora de justiça responsável pela vara da violência doméstica e familiar contra a mulher, e o juiz de direito também responsável por esta vara que processa e julga esses casos. E os números apresentados tanto pelo juiz como pela promotora de justiça são dados que só crescem. São situações que só crescem. O número de medidas protetivas, que é um instrumento criado pela Lei Maria da Penha para que as vítimas desse tipo de violência tenham um certo resguardo e um distanciamento do seu agressor, somente aumentam. E nós vemos na mídia
Nós vemos na mídia que, por exemplo, no ano de 2024, o Brasil superou todas as marcas históricas de casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. No mês de abril, por exemplo, o Rio Grande do Sul registrou um número enorme de feminicídios. Então, em todas as esferas, de certa forma, existem mecanismos, existem meios que nós podemos utilizar para frear esse crescimento. E dentro da nossa legislação municipal, nós entendemos que este instrumento trazido também serve para isso, porque ele serve como uma forma de conscientização da população, de que situações como essa elas vão ser enfrentadas em todas as esferas legais, seja na esfera criminal, na esfera civil, quando mexe no bolso, mas também na parte administrativa, onde tu pode, daqui a pouco, perder oportunidade de exercer algum tipo de função em função daquilo que tu cometeu. Então, eu acho que veio em ótima hora este projeto lá em Tapes, e eu, mais uma vez, eu destaco que, embora eu seja um vereador de oposição ao governo, esse projeto ele foi acolhido por todos os vereadores da casa, foi apresentado por mim e veio também subscrito pelas minhas companheiras de partido, pela vereadora Evânia Nunes e pela vereadora Cláudia Rafael, e foi acolhido por todos os vereadores, assim, de forma unânime lá na Câmara. Bom, é justamente isso que eu ia te questionar, como foi o diálogo, né, entre os vereadores da Câmara de Tapes sobre esse projeto, assim que você apresentou ele, como é que foi esse teu diálogo com os demais parlamentares? O primeiro contato com vereadores de outras siglas se deu já na Comissão de Constituição e Justiça, que é onde a parte técnica do projeto ela é avaliada pelos vereadores, assessoria jurídica, assessoria externa, e ali já houve uma sinalização, porque ali há a representação de todos os partidos de que era um projeto que teria apoio de todas as bancadas, seja pela relevância do tema e também pela necessidade da atualização legal que já existia, da legislação que já existia no município de Tapes, que era aquela lei da ficha limpa municipal. Sim. Então esse diálogo iniciou neste ambiente da CCJ e prosseguiu pelas semanas seguintes, terminando na sessão onde houve manifestação na tribuna, no espaço de discussão, inclusive do líder de bancada do partido que representa o governo, saudando a nossa bancada pela proposição de legislativa apresentada. Que é engrandecedor, né, para o poder legislativo como um todo, pois às vezes algumas diferenças ideológicas e diferenças políticas elas devem ser deixadas de lado para o objetivo comum, que é prestar um bom serviço para a comunidade. Como é que é a tramitação a partir de agora? Ele é encaminhado para o Poder Executivo e aí fica aguardando a sanção do prefeito? Exatamente. Agora o trâmite, a parte de Câmara de Vereadores, a parte do Poder Legislativo, ela encerrou, né, e agora é encaminhado ao prefeito para a sanção. A expectativa é de que seja aprovado por ele. Seja sancionado. A nossa expectativa é que seja sancionado, sim, tanto pela votação unânime, né, pela votação unânime na Câmara de Vereadores, pela manifestação positiva, inclusive, da base do governo do Garcês, do governo do prefeito Garcês, e também pela boa repercussão que teve, tanto na cidade de Tapes como na região. Inclusive, eu aproveito o espaço para mencionar que eu recebi um contato de um dos coordenadores da Fundação Leonel Brizola, uma fundação vinculada ao PDT e que tem sede em Brasília, solicitando uma maior explicação sobre o projeto, cópia do projeto, enfim, para que isso se torne uma diretriz, entre num banco de dados de boas proposições realizadas por gestores e por legisladores trabalhistas para exposição a outros vereadores e vereadoras aí do nosso país. Aliás, há 2 dias atrás, essa sua iniciativa ela ganhou destaque no próprio site oficial do PDT, né, sobre essa iniciativa.
Havendo a sanção por parte do prefeito, entra em vigor essa lei a partir de quando? Ela entra em vigor a partir do sancionamento do prefeito. É imediato, então. Exatamente. E como é que fica se possivelmente tivermos pessoas exercendo cargos comissionados em TAPs hoje? Eu não sei se há, é uma hipótese que eu estou apresentando, mas se houver pessoas condenadas por esse tipo de crime ocupando cargos comissionados, eles já perdem imediatamente ou isso vale somente para aquelas pessoas que possivelmente vierem a assumir cargos? Assim como no direito penal, existe um princípio da irretroatividade da lei Foi no justamente... direito administrativo sancionador. Então, eu entendo que vale para nomeações daqui para adiante, futuras. pois existe um princípio constitucional de que a lei ela não retroagirá para lhe prejudicar, né? E no direito sancionador, no direito administrativo sancionador, também existe este princípio, né? Mas que é passível também de interpretação, Gil. De qualquer forma, se houver pessoas condenadas por esses crimes que estejam ocupando cargos comissionados hoje em TAPs, já vai começar uma pressão muito grande sobre essas pessoas também, né? Então já começa a gerar um grande efeito uma lei como essa. Exatamente, mas nós, antes também de apresentarmos, nós temos conhecimento e temos contato com o número de comissionados existentes no Poder Executivo e no Poder Legislativo do município de TAPs, e em uma pesquisa prévia nós temos ciência de que nestas restrições que nós apresentamos não existe nenhum servidor nomeado com esse tipo de situação. Que bom que já se tinha um certo filtro nisso, né? Então nós temos essa informação. E isso vai ganhar força, né? Eu acredito que deverá servir como exemplo esse teu projeto para os demais municípios da nossa região, que os parlamentares deverão estar apresentando projetos como esse. Eu não sei se já não existe, né, algum projeto em tramitação neste momento, mas eu tenho certeza que naqueles municípios que não há esse tipo de regulamentação, é bem possível que nós tenhamos uma mudança nesse paradigma a partir do seu projeto. E nós ficamos honrados com isso, Gil. Eu acredito que muito se diz e muito se fala que os vereadores não conseguem legislar e que existem um freio muito grande no trabalho do vereador, e nós, com este projeto, que entendemos ser de grande importância para o município de TAPs, nós mostramos que existe sim possibilidade de legislar e legislar com boas causas e boas perspectivas. Então, se isso vir a se espalhar para outros municípios, nós ficamos honrados, e que se espalhe, pois tomara que se espalhe, pois é uma legislação que vem ao encontro, né, de toda a política pública que a nível nacional tem se tentado apresentar para combater esses tipos de práticas, seja de violência contra a mulher e também de racismo. E como eu disse no início da nossa conversa, né, eu estava aqui acompanhando, nesta semana nós tivemos a aprovação por parte de uma comissão na Câmara dos Deputados da proibição de nomeação em concursos públicos. E aí isso nós vamos ter uma repercussão nacional muito grande. Ou seja, a gente já trouxe vários exemplos aqui sobre o cinto de segurança, né? As pessoas passaram a utilizar o cinto de segurança no perímetro urbano quando começaram as multas, ou seja, quando elas começaram a ter aquela prática ilegal sendo repreendida de alguma forma. Então, já que através da educação, através do diálogo, através das campanhas, a gente não tem conseguido reduzir, né, os casos de racismo e também de violência doméstica no nosso país, tomara que através do rigor da lei, através dessas proibições de nomeações, nós tenhamos então uma mudança nesse paradigma, porque até agora, através de campanhas educativas, a gente não conseguiu mudar essa realidade horrível do nosso país. É verdade, e é como falamos lá na primeira parte desta nossa conversa. O poder público ele deve ser exemplo. Com certeza. Ele deve ser exemplo. Então, sejam aqueles que exerçam funções de chefia ou de direção, mas também aqueles que entrem por concurso público.
também uma legislação que vem em uma boa hora, um bom momento, e que com certeza trará, talvez até num curto espaço de tempo, também a mudança que se espera desta legislação. Bom, doutor, obrigado pela sua participação nesta manhã, conversando sobre esta importante iniciativa e, como eu disse, né, que ela sirva de exemplo para todo o nosso país. Muito obrigado, Gil, obrigado pelo espaço, obrigado a todos aqui da Rádio Acústica e principalmente aos ouvintes que nos acompanharam. Obrigado.